E aí, galerinha do primeiro ano, mais uma vez estamos aqui, agora para dar aula, né, sobre o nosso fundo de função, parte 3. Já tivemos duas partes, a parte um, né, que eu falei das noções básicas e como encontrar a lei de formação, e como através de conjuntos desenvolver uma função. Na aula 2 nós respondemos exercícios e agora vamos entrar na parte 3, certo? Na parte mais aprofundada sobre essa noção de função, onde nós vamos aprender o que é um domínio, o que é um contradomínio, o que é uma imagem, enfim, entre dois conjuntos dentro de uma função. Bom, repare só, vou passar aqui o primeiro slide para que vocês possam entender, certo? Esses três nomes aí, ó, domínio, contradomínio e conjunto imagem. Em toda a função existe esses três elementos: o domínio, certo? O contradomínio e o conjunto imagem. E vocês vão perceber, quando eu começar a explicar, que vocês vão identificar ele fácil quando estiver respondendo questão ou pegando lá o diagrama de Venn. Bom, ao escrevermos uma função f de a em b, denominamos o conjunto A como o domínio. Bom, então o conjunto A, aquele primeiro conjunto, o primeiro diagramazinho, todo mundo que está dentro do conjunto A, ele é chamado de domínio. É ele quem domina a função. É ele quem vai dizer como a função vai variar, certo? A função y. Bom, e o conjunto B, todo o conjunto B, eu chamo de contradomínio da função. Bom, então eu tenho na função de A em B, A é o meu domínio e B é o meu contradomínio. E indicamos assim, ó, tá aqui, D de F, ou seja, domínio de F, quem é? É o conjunto A, certo? E CD, contradomínio de F, é o conjunto B. Isso aqui, certo? Dentro da função de A em B, beleza? Cada elemento de f de x pertencente a B chama-se a imagem de x pela função f, ou o valor assumido pela função f quando x pertencente a A. Ao conjunto formado por todos os elementos de f de x pertencentes a B, que são imagens de algum x pertencente a A pela função f, denominamos conjunto imagem de f e indicamos im de f, ó, tá aqui, ó. Logo, imagem de f está contido no contradomínio de f. Professor, dá para o senhor explicar isso de uma forma mais lúdica? Dá para explicar mostrando na função no diagrama? Dá. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? Deixa eu passar aqui o slide para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. Ó, um exemplozinho aí, certo? Considere a função f de a em b. Esse exemplo está no livro de vocês. Vocês podem estar acompanhando aí no material de vocês. Está lá. O conjunto A, certo? Dado pelos elementos menos 3, menos 1, 0 e 2. O conjunto B, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 3. Que associa cada elemento de x de A ao seu dobro subtraído de uma unidade em B. Ele está dando aí a lei de formação, certo? Cada elemento x pertencente a A ligado o seu dobro, ou seja, duas vezes cada um desses elementos, menos uma unidade em B. Pois a função f é definida pela lei de formação. Olha aí a lei de formação, olha. F de x é igual a 2 vezes x menos 1, o dobro de x menos uma unidade. É o que ele falou lá em cima. Vamos determinar a imagem y de cada elemento x de A. Bom, desse modo a imagem será, eu tenho aí o domínio. Quem é o domínio? O domínio é esse cara aqui, gente, ó. É todo o conjunto A. Eu chamo de domínio, certo? Então, o conjunto A é o domínio. O conjunto B, quem é? O contradomínio. Quando eu aplico cada um desses valores aqui, ó, substituindo no valor de x aqui nessa minha função, eu encontro uma imagem que nós chamamos de y. E esse conjunto formado por todos os elementos do domínio aqui aplicado nessa lei de formação, eu vou chamar de imagem. Então, repare só, ó, vou fazer o seguinte, x é igual a menos 3, o primeiro elemento. Então, f, no lugar de x aqui, eu vou trocar por quanto? Por menos 3. Então, como aqui era f de x, vai ser como agora? F de menos 3.
Em vez de ser 2 vezes x aqui, vai ser 2 vezes menos 3. Aqui, gente, ó, f de menos 3 é igual a 2 vezes, parêntese porque é negativo, ó, menos 3, menos 1, que é lá da fórmula. Então, aqui eu tenho mais por menos, menos, 2 vezes 3, dá 6. Está aqui, ó, menos 6, menos 1. Quando eu tenho dois números que estão somados ou subtraídos e têm sinais iguais, a lei me diz que eu repito o sinal e somo esses números. Então, eu tenho que repetir o menos e somar. 6 mais 1 dá 7. Então, está aqui a resposta, ó, menos 7. Esse já é a imagem. Esse menos 7 é a imagem de menos 3. Tranquilo? Fiz a mesma coisa para o segundo elemento, menos 1. Coloquei lá f de menos 1. No lugar de x, troquei por quanto? Por menos 1. Então, galera, eu fiz aí, ó, 2 vezes menos 1, que é lá da lei de formação. Então, 2 vezes menos 1, mais por menos é menos. 2 vezes 1 dá 2, então ficou menos 2, menos 1. Sinais iguais, repito o sinal e somo. Está lá menos 2 mais 1, 3. Filé. Agora, o terceiro elemento, 0. F de 0 é quando x vale quanto? 0. Perceba que o f de 0 vai sobrar só essa partezinha aqui. Ó. E por quê? Porque o f de 0 eu vou trocar x por 0. Então, 2 vezes 0 é 0. Sobrou somente quem? Menos 1, certo? Então, toda vez que você pegar uma função e você for fazer f de x, ou seja, f de 0, é só você olhar. Só vai sobrar quem não tem a letrinha x. No caso aí foi menos 1. Está aqui a resposta, menos 1. E agora o último elemento, o 2. F de 2, né? Porque x é 2. Então, no lugar de x eu coloco quanto? 2, ó. 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Então, esse conjunto aqui, ó, menos 7, menos 3, menos 1 e 3 é o conjunto imagem de f. Certo, gente? Então, tá aqui, ó. Fiz ele agora utilizando o diagrama de Venn para que vocês possam entender. Coloquei o conjunto A de amarelo. Ele eu chamo de quê? Domínio de f. Tá aqui, galera. O domínio de f é o conjunto A, que é quem? Menos 3, menos 1, 0 e 2. Todo o conjunto amarelinho aqui é o conjunto domínio. Olha o contradomínio, ó. O contradomínio é todo o conjunto B, ó. É menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 3. Agora vamos para a imagem. A imagem, ela é um subconjunto do contradomínio, ou seja, é um conjunto menor que tem que estar incluído dentro do conjunto B aqui, ó. Então perceba que a imagem foi quem? Menos 7, menos 3, menos 1 e 3. Perceba aqui que o 2 e o menos 5 não foi ligado com ninguém. Então, ele não é imagem. Só vai ser a imagem menos 7, menos 3, menos 1 e 3. E aí, ficou claro? Muito claro, né? Espero que vocês tenham compreendido. Bom, toda a função tem gráfico, certo? E nós vamos representar o gráfico dentro do sistema cartesiano ortogonal de coordenadas, certo? São duas retas que estão se ligando perpendicularmente, certo? E nessa reta eu tenho lados positivos e negativos. Ó, usamos a notação A, B, entre parênteses, para indicar um par ordenado de números reais A e B, em que A pode ser chamado de primeira coordenada e B a segunda, certo? Um par ordenado A, B surge como as coordenadas de um ponto P em um plano ao fixar um par de eixos ortogonais, OX e OY, perdão, aqui saiu OU, é OY, que se interceptam no ponto O, chamado de origem. Professor, dá para você explicar de uma forma melhor? Dá, vou explicar visualmente, ó, gente. Tá aqui, certo, o plano cartesiano. Perceba que eu tenho aqui, ó, um eixo que eu vou chamar de X, é o eixo das abscissas, e aqui Y, certo, que eu vou chamar de eixos das ordenadas. Ó, esse pontinho aqui, onde eles estão se cortando, nós chamamos de O, origem. E nesse pontinho aqui, quais são as coordenadas? 0 para x e 0 para y.
Nesse par ordenado aqui, ó, o valor de A é o valor que ele está indicando no eixo X e o valor de B é o valor que ele está indicando lá no eixo Y. Olha lá, considerando o ponto P, a coordenada A é chamada de abscissa de P e a coordenada B é chamada de ordenada de P, obtidas ao traçar P uma perpendicular entre os eixos OX e OY. Bom, galera, então isso aí é um par de coordenadas, certo? Desse ponto aí qualquer chamado de P, certo? Bom, vamos mais para frente um pouquinho, daqui a pouco vocês vão entender como montar e como trabalhar com o eixo das coordenadas. Beleza, gente? Ó, repare só. Os eixos OX e OY dividem o plano em 4 regiões denominadas de quadrantes. E vocês vão visualizar agora esses 4 quadrantes, ó. Tá aí no livro de vocês. Aqui, ó. Primeiro quadrante, ao contrário do relógio, viu, gente? Ao contrário do relógio. Tá? Anti-horário, como a gente chama. Do outro lado lá, segundo quadrante. Aqui, terceiro quadrante. E aqui, quarto quadrante. Por que a gente chama de quadrante? Porque cada espaço desse aí, aqui, tá tendo um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, eu tenho 90, 4 vezes 90 vezes 4 me dá 360, que é justamente a rotação de uma circunferência. Então, daí, esse plano cartesiano vai estar sendo fixado. Bom, repare só que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente tinha lá, certo, a reta numérica, ele tem o zero, que é a origem, aí do lado direito, todo mundo é o que? Positivo, do lado esquerdo, todo mundo é o que? Negativo. Então, nesse eixo X aqui, ó, certo, daqui para cá, todo mundo vai ser o que? Positivo, certo? Do zero para lá, todo mundo é positivo para X. Agora, do zero para cá, todo mundo de X é o que? Negativo. Agora pensem comigo. Se você pegar esse eixo X aí, fizesse isso assim, ó, e colocasse ele juntinho com o eixo Y, você ia ter que do zero para cima, Y vai ser o que? Positivo. E do zero para baixo, Y é o que, galera? Negativo. E daí vocês vão ver no livro de vocês que vai aparecer assim, ó. Em cada quadrante, as coordenadas, os pontos A e B de seus pontos possuem sinais específicos. Tá, vamos lá. No primeiro quadrante aqui, ó, nessa primeira parte aqui, ó, tem-se que A, ou seja, o valor de X é maior que zero. Quando fala maior que zero, está dizendo que é positivo. E B também é positivo. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, repara aqui nesse quadrante, você vai ter B, A positivo e B também positivo. No segundo quadrante, tem-se que qualquer valor que eu pegar aqui de x, ou seja, a letrinha A vai ser o quê? Negativo, tá aqui, ó, menor do que zero. E B vai ser no eixo y, que ainda continua o quê? Positivo, maior do que zero. Vamos agora para o terceiro quadrante. Perceba, olha, qualquer valor que eu pegar aqui de x, qualquer valorzinho de A, ele vai ser o que, galera? Negativo, menor do que zero. E para y, está descendo, ó, então ele também é o que? Negativo. Está aqui, B menor que zero. Já no quarto quadrante, qualquer valor que eu pegar de x vai ser o que? Maior que zero, positivo. E qualquer valor de y que eu tiver vai ser o que? Negativo, menor do que zero. Então aí eu já gravo, ó, primeiro quadrante, x e y é positivo. No segundo quadrante, x negativo, y positivo. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo. E no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Tranquilo, gente? Isso aí nós vamos trabalhar bastante, porque gráfico de função vai estar inserido dentro desse plano cartesiano. Olha um exemplo aí que estava no livro de vocês. Ele desenha o gráfico e coloca os pontos A, B, C, D, E e F. Então, repare só. O ponto A, quem seria a sua coordenada? O ponto A, ele está em qual quadrante?
Está no segundo. Ele tem o valor de x, quanto é? Aqui, ó, menos 3. E quanto é o valor de y? 5. Está aqui, ó o par ordenado, menos 3 e 5. E o b seria quanto? Quanto para x? 4. Quanto para y? 3. E ele está em qual quadrante? No primeiro. Vamos para o ponto C. Professor, o ponto C está estranho, ele está no eixo x. Então, se ele está aqui marcando o eixo x, ele vale 3 para x e quanto para y? 0, certo? Então, ele também está aí, certo? Pertencente a nenhum quadrante, porque ele pertence ao eixo OX. Beleza? Vamos agora para o ponto D. Ó. E o ponto D você tem quanto para x? 2 e quanto para y? Menos 3. E esse ponto D está no quarto quadrante. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Ponto E. Olha ele aqui. Ó. O ponto E está topando, ele está dentro do eixo Y. Então, ele vale quanto para x? 0. E quanto para y? Menos 4. Está em algum quadrante? Não, porque ele está dentro do eixo, ele pertence ao eixo OY, o eixo Y, certo? E o último par, o último ponto aqui, que foi o ponto F, eu tenho que x vale quanto? Menos 5 e y vale quanto? Menos 5 também. E ele está no terceiro quadrante. Bom, gente, esse assunto é assim, vai ser devagar, vai ser dividido por partes para que vocês possam entender e assimilar, certo? Vocês aí vão falando para seus colegas, tem muitos colegas de vocês que não estão assistindo as aulas, não estão acompanhando, nem acessando lá o canal. Fale para eles para acessar, para a gente se ajudar. Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima videoaula.